Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório ZAL. Passando aqui no canal então para a gente falar um pouco sobre ativos pagadores de dividendo. Vamos falar então sobre mais um dos ativos que compõem a top dividendos da XP. Antes da gente começar o vídeo, sempre lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento, basicamente estamos dando nossa opinião. Então, para quem não sabe, a Top Dividendos XP é uma carteira montada pelos analistas da XP com o objetivo de gerar retornos ao longo do tempo com ativos aí mais defensivos de empresas que são boas pagadoras de dividendo, que têm um fluxo de caixa estável, né? E que tenham também aí uma natureza mais defensiva. Sempre lembrando, né, que se a gente tem essas características, em momentos de queda do mercado, né, de maior volatilidade, o retorno acaba sendo maior, porém em momentos mais cíclicos essa carteira muitas vezes acaba ficando para trás. Porém o que importa, né, é a rentabilidade de longo prazo, e os analistas da XP aí já vêm comprovando aí bastante competência nesse quesito. Então aqui nós temos a carteira atual, CPLE, ENBR3, EG3, ASB3, AESB3 e CESP6, cada uma com 20% da carteira alocada. E nós vamos falar hoje, né, de ENBR3, né, ações da EDP Energias do Brasil. Então, para quem não sabe, né, pessoal, basicamente uma empresa de energia elétrica integrada, atua tanto no setor de geração quanto de transmissão de energia e é controlada pela portuguesa Energias de Portugal, sendo que no segmento de geração tem capacidade total de 2,8 gigawatts de geração total e é composta por 6 usinas hidrelétricas e uma usina termoelétrica a carvão. Então, por que os analistas da XP estão gostando, né, gostam do case da Energias do Brasil? Primeiro, né, o sólido histórico em transmissão. Então, a EDP Energias do Brasil tem um portfólio de quase 1.300 quilômetros de linhas de transmissão em construção, que somam mais de 3,8 bilhões em investimentos, né, que foi um valor estimado aí pela Enel. Então, basicamente, o setor de transmissão ele é um setor que tem uma rentabilidade um pouco menor, porém ele tem uma altíssima previsibilidade, e aqui nós temos a expectativa aí de uma entrega antes do período contratado, e a empresa aí teve ainda uma economia na parte de investimentos e financiamentos a custos baixos, principalmente devido, né, ao rating e taxa de juros, né, do país. Então aqui temos um ponto aí bastante interessante que contrabalanceia, né, o ponto da geração hidrelétrica da empresa, que é uma geração aí que acaba sendo mais vulnerável a essas questões aí climáticas. Segundo ponto, né, são os ativos de geração de energia em modo de geração de caixa. Então, hoje a EDP é uma das empresas mais eficientes na parte de geração de energia. Isso se deve principalmente porque a empresa utiliza estratégias de proteção contra um cenário de baixa incidência de chuvas. Como a gente já falou, é uma empresa aí que tem o grosso da sua geração vindo da parte de hidrelétrica. Então, quando a empresa tem uma gestão ativa nesse segmento, ela acaba tendo uma otimização do seu caixa, e esses fluxos de caixa eles podem ser utilizados tanto para reinvestimentos quanto, né, para distribuição, ou seja, para que tenha um dividendo maior para os seus acionistas. O terceiro ponto é uma potencial fusão com a CTG Brasil. Para quem não conhece, CTG é uma empresa chinesa que está sendo sondada uma questão de uma possível fusão dos ativos brasileiros da EDP com a CTG. Isso mostra o quão positivo, né, é a situação, o quão bem gerida é a empresa. E o quarto ponto, né, o risco hidrológico de curto prazo que foi reduzido para a empresa. Espera-se aí um menor risco hidrológico já no curto prazo, tanto pela questão da parte de chuvas, né, que aparentemente passará por um período mais estável, quanto o menor consumo de energia. Isso aconteceu basicamente por causa, né, dessa questão dos lockdowns, da crise que estamos vivendo atualmente. Então isso daí deve gerar uma questão muito interessante para a empresa, porque tu acaba equalizando essa parte que é uma das mais difíceis na parte da gestão de geração de energia hidrelétrica, que é o risco hidrológico. Nós temos algumas coisas que podem alterar esse cenário base, porém no cenário base o preço-alvo da ação, né, o preço-alvo para a empresa é na faixa de R$ 21.
Para que vocês tenham uma ideia, o preço atual da empresa está rodando na faixa de R$ 19,16. Então temos aqui um potencial de crescimento de 9,6, fora as expectativas de dividendo da empresa. Então aqui temos uma recomendação de compra para o ativo. Só deixa eu olhar aqui. Ó. E a expectativa do retorno sob a forma de dividendos para o ano de 2021 está em torno de 5,4%. Então, apesar de ser, em termos de dividendo, uma das menores empresas, né, uma das empresas com dividendo mais conservador, segundo analistas da XP, levando em conta, né, a situação atual do cenário e o upside que a gente tem, né, que é da ordem ali dos 10% aproximadamente, 9,6%, aqui nós temos uma das ações que compõe o portfólio da XP e estão com recomendação de compra para curto prazo. Isso vale principalmente se o investidor quer montar uma posição de forma individual ou se ele está montando a carteira pouco a pouco. Ao invés de montar ela totalmente, ele pode procurar o timing dos analistas da XP, procurar as opções que estão ali, né, como sugestão de compra, e a EDP hoje é uma delas. Ok? Então, antes da gente encerrar o vídeo, estou mostrando para vocês. Aqui nós temos o site da ZAL, zal.com.br. Vocês clicam aqui em relatórios grátis. Após vocês clicarem, vocês vão ser redirecionados para essa página, onde vocês escolhem o tema de interesses. Clicando em acessar relatórios grátis, vocês vão ser redirecionados. E aqui vai aparecer o pop-upzinho, onde vocês podem colocar o nome, melhor telefone e melhor e-mail. E aí vocês vão poder escolher o relatório que mais interessa a vocês, sendo que eles são atualizados periodicamente pela nossa equipe. O relatório das ações pagadoras de dividendos está aqui, relatório Top Dividendos XP para maio de 2021, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de seguir a gente no canal e de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo. Ok, então, um forte abraço a todos e bons investimentos!